Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus possa com todos estar. Possamos nós, na noite de hoje, receber aquilo que aqui viemos buscar. Todos nós somos carentes, necessitados das bênçãos oriundas dessa fonte inesgotável de amor que se chama Jesus. Portanto, sejamos bem-vindos. É como fora dito há poucos instantes, Jesus se faz presente. Jesus estende as mãos a cada um de nós. Vinde a mim, todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, enfim, tristes. E nós, muitas vezes, ficamos de braços cruzados. Mas, cada um. Falaremos na noite de hoje, um dos pontos, bem ventilado, no Evangelho segundo o Espiritismo. Acabei de dizer a uma irmã nossa que o ponto que vamos falar é uma das pestes da humanidade. É uma doença milenar. É uma doença que assola a pessoa, a família, a sociedade como um todo, a nação, enfim, a humanidade. Esse corrosivo da alma, que tanta dor traz a todos nós, se chama ingratidão. A não compreensão, o não respeito, seja o que for, um ser humano, até um objeto inanimado. Disse Jesus, quem anotou foi Mateus: o que mete a mão comigo, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Jesus, antes, ele já sabia o que ia ocorrer, ser traído, como nós somos. Então, desde que a humanidade é humanidade, aqui no planeta Terra, a ingratidão campeia solta. A ingratidão em todas as situações. Quando nós, o homem necessita do próximo, desde o momento que vê a luz do mundo até o derradeiro momento, todos nós necessitamos de terceira pessoa, desde o nascimento até o momento derradeiro, que é a morte. Ao nascer, se fôssemos abandonados, o que aconteceria? Sucumbiríamos, morreríamos. Para se fazer adulto, de forma física, mental, espiritual, também nós precisamos do concurso de irmãos nossos, de terceiros, porque sozinho jamais poderíamos desenvolver
as nossas qualidades. Não existe essa figura do ermitão. Eu quero viver sozinho. Não existe. Até para se sentir feliz, é indispensável ao ser humano que existe uma outra figura, a companhia de alguém, porque sozinho você não basta a si mesmo. Você sozinho, imagine se você sozinho num deserto. Então, é indispensável a companhia de alguém. Apesar disso, raros os que já aprenderam a ser gratos, aqueles que, de uma forma ou de outra, nos ajudaram a nossa realização. Quase todos não nos apercebemos do quanto devemos uns aos outros. Quanto nós devemos uns aos outros. Via de regra, se uma pessoa se recusa, fugindo um pouco, a prestar-nos um favor, guardamos dela fundo ressentimento, por longo tempo. Com que facilidade esquecemos os benefícios recebidos. Olhemos para dentro de nós. Quem é, por exemplo, que se lembra da gentileza dos seus antigos professores? Um exemplo. Que nos ensinaram o ABC, o beabá. Essas criaturas abnegadas se desgastaram, envelheceram prematuramente, exceto algumas pessoas, né? No árduo mistério de instruir outras criaturas, educar-nos para a vida. Quem se lembra da professorinha? Quem se lembra? Isso é apenas um exemplo. Muitos que se passam à rua, nem se cumprimentam, fazem de conta que não conhecem. E se vem algo de lá, me desculpe, eu estava pensando, não te vi. Tá bom. Quem é que, embora se havendo aproveitado ao máximo da sociedade, participando dos frutos da obra comum, reconhece ser um dever de gratidão cooperar com ela? Como nós agimos frente à nossa sociedade, seja no âmbito A, B ou C, político, por exemplo, nós só sabemos criticar. Só sabemos criticar, meus irmãos. Você não vê uma pessoa, se uma pessoa faz 100 atos administrativos, digamos, bem, mas no 101 ocorre o erro, porque nós somos acabou tudo. Nós somos expert. Nós vamos à loucura quando podemos arrasar a pessoa. Nós não temos tempo para auxiliar, mas temos tempo para criticar. O que foi dito aqui no primeiro momento? Façamos o bem enquanto temos a oportunidade. É hoje, agora, não é amanhã. É por isso que sofremos, meus irmãos. Cada qual
ao invés disso, só cuida de aumentar a fortuna e o prestígio pessoais, aliando-se, isso é, deixando de lado por completo dos problemas da comunidade em que se criou ou a qual tudo deve. Não precisa, não é necessário nenhum comentário a respeito disso. Toda e qualquer, meus irmãos, toda e qualquer ingratidão é execrável, é nojenta. Mas a que mais repugna aos olhos de Deus é a ingratidão dos filhos para com os seus genitores. Quantas noites nossos pais passaram em claro, ao lado do nosso, o gaúcho fala berço, né? Não sei como é que fala aqui, o berço de cada um, cuidando da doença, uma série de situações. Quantas noites? E mesmo depois, quando se tornam jovens, fortes, quantas horas de apreensão e de angústia continuam sofrendo por causa de suas noitadas alegres fora de casa. Quantas canseiras suportam a fim de que nada lhes falte? E quantas diligências empreenderam, quantas coisas fizeram de bom para suavizá-las, as dificuldades enfrentadas no caminho que hão de passar. E aqui a pergunta: e como correspondem os filhos a esses cuidados, a essa solicitude, a esses transbordamentos de amor? Uns cujos estudos só foram possíveis graças a suor, ao meio de jejum mesmo, dos pais, para auxiliar, e quando formados, nem convidam os pais para participar da formatura, porque muitas vezes têm vergonha, a mais do que se imagina. Alguns mal se julgam, gente grande, abandonam o lar, vão para terras distantes e nunca mais aparecem, nem mesmo para saber se os velhos estão bem. Quantas vezes, faz 10 anos que eu não vejo meu pai, minha mãe. Ainda há os que muitas vezes se sentem, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquele outro, vai morar lá em casa comigo, mas leva o velhinho e a velhinha para fazer as prendas domésticas lá, para cuidar da casa. E o mais hediondo, nojento, repito, há aqueles que internam em asilos ou hospitais para não tolerarem a caduquice, os achaques da decrepitude, da velhice. Sabe o que os espíritos respondem a essa questão? Ai dos ingratos. E isso existe. Quantas pessoas nós temos aqui como é que é mesmo? Lar dos idosos. Eu não sei, pode me ajudar, alguém chuta aí. É de 250 a 300.
Cadê os filhos? Às vezes esses filhos receberão de seus filhos a mesma situação. Só que no mundo espiritual experimentarão o prejuízo, a dor do abandono que os aguarda. A conta vem. Eu digo sempre para meus familiares: não adianta você faz hoje, pode fazer amanhã, pode passar 1 ano, 2 anos, 10, 20, 100, 1000 anos, mas a conta vem. Ah, mas eu sou tão bonzinho hoje, olha o que está acontecendo comigo. Ainda bem que você é bonzinho, mas você está resgatando aquilo que você fez de errado ontem. Porque recebemos tanta ingratidão no nosso dia a dia? Por quê? Porque nós fomos ingratos ontem, numa existência passada. Nós fomos ingratos. Por que nós não agradecemos? Nós sabemos quais os benefícios da gratidão? Eu trouxe 3 exemplos da natureza. O benefício da gratidão, o benefício de você dar um sorriso, de você dar um agradecimento, muito obrigado, dar um abraço, não tem palavras, abraça, beija. Mas hoje, se a gente vai dar um abraçar, beijar, está sujeito a responder um processo por assédio sexual. Veja bem, o rio não cogita de examinar as bênçãos que o conduz, simplesmente anda. Encontra obstáculo, ele encontra um obstáculo, o que é que o rio faz? Ele muda, eu vou por aqui. Nós encontramos um obstáculo, o que é que nós fizemos? Um perfume bailando no ar. Espraia-se. O grão, por exemplo, um grão de trigo, um grão de milho, o que espera? O que o grão espera? Ser triturado para servir a alguma coisa. O sol não escolhe onde o raio dele vai. Ele vai no lugar perfumado, vai no pântano fétido, em todos os lugares, e não reclama, e não se contamina. Um raio não se contamina. E a chuva fertilizante também não escolhe para sedentar a sede de quem quer que seja. Então todos cooperam em nome da divindade, em nome de Deus. Todos são úteis, passam, nada esperam, nada impõem. Uma flor, uma rosa, se você macetá-la, ela simplesmente vai deixar as suas mãos perfumadas. Veja bem, e nós qualquer coisinha é um melindre. O século 21, eu vou eleger o século 21 o século do melindre. Eu nunca vi. Não, é mesmo, né? Minha colega está. Eu nunca vi tanto melindre. Qualquer coisinha é motivo para uma guerra, seja em todos os sentidos, na casa, nos condomínios, na cidade, é motivo. Tem um problema? Vamos resolver. Nós sabemos por que aconteceu tal fato. Por que nós vamos julgar?
Por que nós vamos julgar? Muitas vezes alguém passa com o carro em alta velocidade. Nós falamos até às vezes certas coisas que não deveríamos falar. Que encontra um poste, ser louco. Mas nós sabemos por que ele está em alta velocidade? E se ele está em busca de socorro? Mas não, nós criticamos. Se nós podemos pisar em cima, nós pisamos. É a falta de compreensão, a gratidão. Veja bem, olha aqui, veja bem o que acontece conosco. Não digas quando a ingratidão te bater à porta: nunca mais ajudarei ninguém. Não exclames quando a impiedade dos teus beneficiários chegar ao reduto do teu lar. Então, quando acontece problema na família, para mim, chega. Para mim chega, não é assim? Aqui, não reclames quando a soberbia dos teus pupilos, dos filhos, queimar tuas mãos generosas com as brasas da maldade que carregam consigo. E eu que tudo lhe dei. Não, você não deu, você está devolvendo aquilo que ontem, Não sofras dizendo quando o suplício, o castigo daqueles quem ama te ferir o devotamento. Olha, confesso que eu também já pronunciei essa frase há muitos anos. Eu pronunciei: arrependo-me de ter ajudado. E nós falamos. Então, meus irmãos, passar um verniz dessa colocação, dizemos: não retribuas mal por mal, pois que assim vitalizarás o próprio mal. Você irá fortalecer o mal. Quanto mais nós falarmos do mal, mais ele fica forte. Não se deve valorizar aquilo que não merece valorizar. Quantas vezes nós pegamos uma notícia e ficamos martelando, e é rede social, é isso, é aquilo, aquele outro, o mal. Mas nós não temos coragem de mandar um abraço: meu querido, como é que você está? O bem que se faz a alguém é luz que se acende interiormente. E a pergunta para nós, em forma de resposta: gostaria sim de recolher gratidão? Quem não gosta? Recolher amizade. Quem não gosta? Recolher compreensão. Quem não gosta? Todos nós gostaríamos de experimentar os pomos da gratidão. Mas para tal, temos que fazer a nossa parte. Imitemos a natureza, como foi colocado. Gratidão, segundo André Luiz, se não me fala, André Luiz, pode ser também pagamento. Pode ser pagamento. Sejamos gratos ao nosso coração, mas não esperemos pelo reconhecimento de ninguém. Jesus disse que a sua mão esquerda não sabe o que a direita faz. Mas nós, muitas vezes, nós ainda gostamos, daquele afago. Emmanuel, numa lição, na obra Vinha de Luz, ele diz o seguinte: a ingratidão não é planta de campo contrário.
Ou seja, não é do campo vizinho lá, não. É dentro. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro liviano e o irmão indiferente. Aqui onde que nós entramos. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima. Quem vai ser, digamos, que acontece alguma coisa, aprontar para a gente, para o melhor entendimento, não é a pessoa estranha, como disse Jesus, é as pessoas que comem conosco no mesmo prato, é da mesma família. Por quê? O estranho não tem toda aquela intimidade que tem um parente nosso. É o familiar. Por que é o familiar? Porque a família é o local onde se reúne os inimigos de ontem. E estão ali reunidos justamente para resgatar esses equívocos, esses erros. Por isso que a nossa família são o que são. E nós estamos aí para consertar a nossa família. Mas nós não. Nós somos do deixa estar como que está para ver como é que fica. Inúmeras vezes eu coloquei que nós temos aqui na nossa querida cidade uma legião. E uma legião, por exemplo, uma legião romana era em torno de 5.900 a 6.000 homens. Então nós temos uma legião de órfãos, de pais vivos. Por quê? Ah, mas eu não me entendo. Você está aí. Se nós não nos entendermos aqui, enquanto encarnados, do outro lado que nós não vamos nos entender. Quem disse foi Jesus. Concilie-te com teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. Enquanto nós estivermos encarnados. Tudo bem, tem horas que a gente dá vontade de pegar um filho, dar um nó, dar 3, né, Maralice? 3 voltas na orelha. Mas depois passa. Ó, minha filha, não faz mais isso, não faz mais aquilo, não faz mais aquele outro. Mas não jogar. Entre Deus e a mulher tem um segredo que ninguém sabe. Ninguém sabe a beleza. Eu falava hoje de manhã, justamente da prática do bem, dizendo: comer, beber, dormir, procriar, os animais fazem. Nós somos animais. Nós estamos aqui é para aprender a amar, ascender espiritualmente, servir. Não é preciso, eu sempre disse dessa tribuna mais de uma vez, não é preciso nós sairmos das ruas da cidade e estar juntando mendigo, e enfim, esses desgraçados da vida. Não é preciso, vamos juntar os arrebentados dentro da nossa casa, os que nos cercam, seus colegas de trabalho. Esses são os verdadeiros necessitados. Mas não. Se eu estou bem, não estou nem aí. Nós somos assim. E é por isso que nós estamos como estamos, meus queridos irmãos. Não vale a pena ser ingratos.
Não vale. E gratidão começa no primeiro momento do nosso dia a dia. Será que nós agradecemos, somos gratos? Falava com uma certa pessoa essa semana e disse: quantos minutos, quantas horas você gasta para a asepsia do seu corpo? Ele não soube responder. Aí, mas chutou, mais ou menos. 1 hora e meia, 2 horas. Então, hipoteticamente falando. Aí vem a segunda pergunta: quanto tempo você gasta para a asepsia da alma? Nós não gastamos 5 minutos. Se gastamos. Ou seja, quando nós levantamos de manhã, qual é a primeira coisa a fazer? Meu Deus, agradeço por esse novo dia, agradeço por isso, por aquilo, aquele outro, pelo ar que respiramos, o sol que nos aquece, a água que nos sedenta, o alimento que nos sustenta, e assim vai, as pernas para caminhar, tudo, nós ficaríamos aqui falando até amanhã, mas não, meu Deus do céu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, patati, patatá, é assim, e tem que... Jesus já explicou para Marta e Maria que isso não leva a nada. Não leva a nada. Maria escolheu a boa parte. Ou seja, escutou Jesus enquanto Marta estava com a vassoura fazendo calo para varrer, limpar, fazer o almoço. Meus irmãos, nós temos a oportunidade hoje. Deixamos de lado esse lixo que nós trazemos no nosso coração, da raiva, isso, aquilo, mesquinhez que tanto mal faz, meus queridos. Eu não sou perfeito, eu faço tanta coisa errada ainda, mas procuro. Então nós temos que fazer enquanto temos tempo, né, Maralice? Que Jesus nos abençoe, que possamos aceitar, quem sabe, hoje, o convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. E o alívio, meus irmãos, está na vivência do Evangelho. Muita paz, Jesus nos abençoe.